Recebemos o servo do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz esteja com todos. Amém? Amém? Glória a Deus. Mais um dia de chuva. Dia normal já, né? Já é normal o dia de chuva para nós. A palavra que Deus colocou no meu coração, eu estava meditando esses dias pela madrugada e veio um versículo no meu coração e falou: se você me ama, guarda os meus mandamentos. Se você me ama, guarda os meus mandamentos. Então, quando o pastor fez o convite para me pregar, eu comecei a procurar uma mensagem. E daí, preparando, estudando essa mensagem, fui correr ontem. Durante a corrida, Deus falou comigo assim: não é essa. Eu quero que você fale de amor. Na madrugada eu te encontrei e perguntei para você se você me amava. E hoje, a pergunta que nós fazemos para a igreja aqui: nós amamos a Cristo? Nós realmente amamos a Cristo? Se Cristo chegasse diante de nós hoje e perguntasse: tu me amas? Qual seria a nossa resposta? Ele fez essa pergunta. É uma passagem super conhecida que para mim me impacta muito. Eu recebi há muitos anos atrás essa palavra aqui dentro da igreja, através de uma campanha que teve. Um pastor me usou para me responder quando ele fazia essas perguntas. E eu confesso que na época eu não entendia muito. Mas nesse processo, faz mais de 10 anos, a gente vai entendendo, procurando entender qual é o amor de Deus para a minha vida. Livro de João, capítulo 21. Já está se encerrando o ministério de Cristo aqui na terra, físico. E vai começar o espiritual. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1 em diante. Veja o folhares de Bíblia. Se achou Atos, volta um pouquinho. Diz assim, irmãos: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estava juntos Simão e Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os mais 2 de seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-se os outros: também vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. Então ele disse: lancem a rede ao lado do barco, à direita do barco, e achareis. E assim fizeram, e não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se sua roupa, porque havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, ou 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, e cheia de 153 grandes peixes, e não bastantes serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque eles sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão, lhe deu e deu igual modo ao peixe. E era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado. Então, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Simão, filho de João, amas mais a mim do que a estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu amo.
E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia minhas ovelhas. E pela terceira vez perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se, porque ele tinha dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu o Senhor: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, nos colocamos, Senhor Deus, em Tua presença neste momento, Pai. Pedimos humildemente, Senhor Deus, usa-me, Senhor Deus, nessa noite, para que eu possa levar a mensagem a este povo que está aqui, Senhor Deus. Abençoa-me, Senhor Deus. Espírito Santo, meu bom amigo, usa-me neste momento, usa a minha boca, que eu seja o seu instrumento, Pai, em nome de Jesus. Vem sobre este lugar, desce sobre a nossa vida. Ó Senhor Deus, pedimos a Ti que entendemos essa Tua palavra. O que Tu queres falar conosco nessa noite, Pai? Porque essa mensagem vem ao nosso coração. Vem, Espírito Santo de Deus, e ajuda nós a entender. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, ficarem à vontade. Essa é chamada a segunda pesca maravilhosa. Né? Até muito tempo atrás eu não sabia que tinha duas pescas maravilhosas. Né? Estudando a gente vai aprender que tem duas pescas maravilhosas. E a importância dessa segunda pesca maravilhosa, nós temos que fazer um paralelo com a primeira pesca maravilhosa. Na primeira pesca maravilhosa, é o primeiro encontro de Pedro com Jesus. Pedro e André haviam tentado a noite inteira pescar e não conseguiram nada. Eles encostam o barco perto da praia, né, e aparece um homem que eles nunca tinham visto, e esse homem começa a pregar para algumas pessoas, e começa a reunir mais pessoas, e ele tem que começar a se afastar, de repente ele, empresta o seu barco aí. E ele empresta o barco, e ele começa a pregar, e na hora que ele vê Jesus pregando, ele fala assim, peraí, não sou digno de estar aqui. Já começa a ter um impacto com Jesus no primeiro momento. Então, depois que Jesus prega, ele fala assim, vocês não conseguiram pescar nada essa noite, né? Então agora vão, lancem do lado direito a rede. Vão lá, pesquem. E a Bíblia conta que naquele momento eles foram e fizeram, obedeceram a voz de Deus, de Jesus, e naquele momento eles começaram a puxar a rede tão cheia, que tiveram que chamar os amigos em volta para poder compartilhar daquela bênção deles. Naquele momento em diante, Pedro se converte. Naquele momento que ele tem aquela experiência daquele milagre com Cristo, ele vê que não, é essa vida que eu quero ter. Então ele abandona. Jesus chega e fala para ele, você creu, você viu este milagre, você pescou peixes, porém agora eu te farei um pescador de almas. Isso é o contato com Jesus. O primeiro contato, a primeira experiência que nós temos com Jesus já muda a nossa vida. Não adianta, não existe nós temos um contato com Jesus realmente e não sermos mudados. Jesus chega e fala para nós, hoje estou mudando a tua história. A palavra de hoje é sobre amor. Esse amor que lhe deu força para você vir até hoje nesse culto, num dia de chuva. É por isso que você está aqui. É porque esse amor chegou, impactou a sua vida e mudou a sua vida. Por isso você está aqui hoje. Esse é o real motivo de você estar aqui. E Ele está falando com você nessa noite. Que durante esse processo que você se converteu, desse primeiro contato com Cristo, existe uma caminhada. Existe uma caminhada, eu pego sobre a minha vida, né? Quando eu me converti, logo no começo, eu estava tão apaixonado que eu queria sair pregando, eu queria que todas as pessoas se convertessem, e aí eu entendo por que as pessoas são chamadas, os crentes são chatos. E eu hoje entendo isso, hoje eu sou menos chato, mas eu procuro ser, porque eu adoro falar da palavra de Deus. Mas é isso, porque esse contato com Jesus que nós temos transforma a nossa vida e nós queremos que as pessoas sejam transformadas também. É isso que acontece, por isso que nós temos essas atitudes. Pedro também, Pedro se jogou de cabeça. Falei, não, eu quero viver. E ele teve experiências sobrenaturais na presença de Deus. Ele foi um dos apóstolos que mais vivenciou algo sobrenatural com Deus. Ele andou sobre as águas. Nenhum outro andou. Ele viu milagres acontecerem do lado dele.
E essa presença de Jesus na nossa vida, com o passar dos anos, vai nos fortalecendo cada vez mais, vamos crescendo cada vez mais. Só que às vezes, esse crescimento que nos traz, essa proximidade às vezes também com Cristo, vai nos tornando um pouco cascudos. A ponto de nós chegarmos, a ponto de Pedro chegarmos e dizer assim, eu morro por ti, Jesus. Jesus está na última ceia falando o que ia acontecer com ele, que ele ia precisar ser morto, ele ia ressuscitar. E Pedro fala, não, pera, que história é essa de ser morto? Não, ninguém vai ser morto, não. Eu não vou deixar você ser morto. Eu estarei do teu lado. Jesus olha para ele, Pedro, você não sabe o que você está falando. Essa tua proximidade, às vezes, comigo, está achando que você está virando um superpoderoso. E não é isso. Não é isso que você precisa entender esse processo. Ele falou, não, eu não. Você não é nem lavará nem os meus pés. Eu falei assim, não, mas se você não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. E então todos sabem, né, o que acontece com Pedro. Eles vão orar, vão para o Getsemane orar, Jesus chama eles, e na hora que eles estão orando, que Jesus está orando, né, chegam os soldados e prendem Jesus. Naquele momento, né, terrível, diz que não ficou nenhum. Né, todos saíram de perto. Pedro acompanha ainda Cristo, vai acompanhando de longe, que é o que às vezes acontece na nossa vida. Quando vem uma tormenta, vem uma situação de desespero, nós se afastamos e vemos de longe às vezes. Aquele Jesus que fez milagres maravilhosos, nós se afastamos às vezes deles. E no processo dessa caminhada, chegam essas perguntas para ele. Você andava com ele, né? Eu falei, eu não. Você era um deles, né? Eu não. Sim, você era um deles. Eu não. Então o galo canta. Uma curiosidade sobre o galo cantar. Nós todos sabemos que pensamos assim, é um galo que canta. Mas segundo os historiadores da época, a troca de guarda que existia dos soldados romanos era tocada com uma corneta e era chamada de galo. Então, ao tocar do galo, ao cantar do galo, você me negará 3 vezes. E foi isso que aconteceu com Pedro. E naquele momento, onde ele nega 3 vezes, canta o galo, a Bíblia diz que ele chora amargamente. Ali ele se entristece. Ali ele viu que ele não amava tanto quanto ele pensava que amava. Mas Jesus é maravilhoso, irmãos. Jesus já viu o nosso futuro. Ele sabe o que nós precisamos para estarmos junto dele. Ele sempre vai dar oportunidades para nós, se nós estivermos de acordo com a vontade dele. Se nós estivermos com o coração voltado para ele. Ainda que estivemos machucados, ainda que nós chegamos aqui envergonhados muitas vezes da presença de Deus por termos pecados, por termos afastados da presença de Deus, às vezes nós chegamos assim, não, Senhor, eu não sou digno de estar aqui, mas Jesus assim, vai preparar um momento para te salvar. E então ele chega na praia, para você ver a importância que Pedro tinha, né, de ser esse apóstolo tão próximo dele, esse discípulo tão próximo, que quando Jesus ressuscita, que ele aparece para as mulheres, ele fala assim, ressuscitei, vão lá na praia, avisa o pessoal que eu tô indo lá e vou encontrar com eles, viu? E fale para Pedro, principalmente. Jesus declara essa amizade que ele tem com Pedro, ele fala, fale para Pedro que eu quero que ele esteja lá. Esse Jesus de detalhes. Aleluia, Senhor Jesus. Te louvamos, meu Pai. Às vezes achamos que nós somos perfeitos na presença de Deus. E Deus vem e mostra, não, eu não quero que você seja perfeito na presença, eu quero que seja imperfeito para você ser dependente de mim. É isso que Deus quer. Então, eles estão no mar, eles estão na praia, aparece um homem, eles não reconhecem que é Jesus, mandam eles ir para pegar os peixes porque viu que eles não tinham pescado nada. E durante a grande pesca, essa segunda pesca maravilhosa que eles conseguem,
Eles estão lá no meio do alto mar, conseguem 153 peixes. Eu creio que João começou a refletir. Falei assim, eu já vi essa cena. Ir pescar, não tinha conseguido nada. Jogar à direita, grande pesca. Alguém falou isso para nós uma vez. Então João fala para Pedro, é Jesus. É Jesus. Ele estava na praia nos esperando. E Pedro não pensa duas vezes, ele se joga no mar e vai ao encontro de Jesus. É assim que nós devemos fazer, irmãos, se jogar na presença de Deus, encarar Ele. Por mais que sejamos imperfeitos, Ele vai nos olhar com o coração e dizer assim, eu sei o que você fez, mas eu te amo. O contexto fala que existem 3 tipos de amor no grego. Nós falamos hoje aqui, amamos o cachorro, eu amo o cachorrinho, eu amo o gatinho, eu amo o ar-condicionado que me refresca, eu amo a minha esposa, eu amo a minha mãe. São vários tipos de amor, mas no grego não é assim que eles colocam o amor. Lá existe o amor ágape, existe o amor eros, existe o amor fileus. O amor eros é o amor de um homem para uma mulher, é o amor erótico. O amor ágape é o amor incondicional, é o amor de Cristo, é o amor que não espera nada em troca, ele morre por você. E o amor fileus é aquele amor, eu gosto de você. Que então você fala para o teu amigo, cara, eu gosto realmente de você, mas não a ponto de morrer por você. Então esse é o amor fileus. E nessas 3 perguntas, Jesus começa perguntando para Pedro, Petros, tu me ágape? E Pedro, depois de tudo que ele passou, de jogar na presença de Deus, ele fala, eu gosto de ti. Mestre, eu te fileus. Então, novamente, Jesus pergunta para ele, Petro, tu me ágapes? Senhor, eu te fileus, eu gosto de ti. Eu já sei que eu errei no passado, eu não quero errar agora, Senhor. Então, Jesus desce um pouquinho e fala, Petros, tu me fileus? Então, Pedro se entristece, fica triste, porque ele não esperava isso de Jesus. Mas Jesus desce até nós, até o amor que nós temos. Qual é o nosso amor por Ele? O dele é maior por nós. Ele não importa qual é o nosso amor. Então Pedro fala, você sabe que eu gosto de ti, Senhor. Você sabe. Tu sabe todas as coisas. Tu me conheces. Eu não sou perfeito. Eu achei que eu era perfeito. Hoje eu sei que eu sou dependente de ti, Senhor. Eu não sei que eu não sou nada, eu não consigo ser sem você. Eu vi tantos milagres, tantas coisas, e eu achei que eu poderia também ser na minha vida. E naquele momento, Deus olha para Pedro e fala, então, apacenta minhas ovelhas. No começo, lá no primeiro milagre, na primeira multiplicação, Jesus fala para ele assim, te farei um pescador de almas. Primeiro impacto, já muda de vida, já tem mudança. Agora aqui, Jesus para Pedro fala, apacenta minhas ovelhas. Eu fui procurar o que é apacenta minhas ovelhas. O sinônimo de apacentar é cuidar, é nutrir, é dar comida, é estar próximo, é orientar, é estar cuidando. Então agora Pedro já não é mais um simples, só um ganhador de almas. Não. Depois desse contato, dessa experiência com Deus, desse crescimento com Cristo, ele agora já é um cuidador de pessoas, ele já é um homem que vai transformar a vida de pessoas, e é por isso que Deus nos chama, ele chama nós aqui para nós transformarmos vidas, não somos para nós ficarmos sentados em banco, irmãos, eu sempre prego aqui, nós não somos para isso, não fomos feitos para isso, não fomos chamados para isso, não saímos da nossa casa com chuva para isso, Senhor, nós chegamos aqui porque Deus quer usar a vida de vocês, quer usar a minha vida, quer usar nós a todo momento, não importa quem nós somos, não importa, importa Ele conhece a nossa vida, Ele conhece, Ele sabe, o amor dele é o amor ágape por nós, o amor dele é o amor incondicional, Ele não espera nada em troca de você, Ele não espera que você faça marabalismo para eles,
Ele só espera que você seja sincero com Ele. Ele só espera que você se entregue para Ele de corpo e alma, de verdade. Ele espera que você venha na presença dEle e busque Ele realmente de coração. É isso que Ele quer. A partir do momento que você se entrega para Ele, começa a buscar Ele, a tua vida vai começar a ser diferente. Eu faço isso para a minha vida. Quando eu vi essa mensagem que o pastor, se eu não me engano, o pastor César falou comigo aqui, eu estava sentado no banco, ele me chamou, irmão, vem aqui. Eu quero que você compartilhe, a minha ajuda a pregar. E durante a mensagem, no finalzinho, ele chegou e falou para mim, eu vou fazer umas perguntas e você responde como está aqui. E eu respondi para ele, sim, Senhor, eu te amo. E ele falou, apacenta minhas ovelhas. E eu digo para vocês, irmãos, a compreensão desse texto para a minha vida tem sido muito importante. Porque nos dias para cá, eu tenho vivido situações que eu tenho entendido que eu não tenho mais força. Mas eu encontro em Jesus a minha força. Fomos agraciados, glória a Deus, por uma bênção maravilhosa. Serei pai novamente. Não esperava. Deus sabe todas as coisas. Quero dizer para vocês que a Camila estava prontinha para pôr o DIU. Já tinha feito a liberação do médico. O médico já tinha todos os papéis. Faltava um mês. Nem isso. Nós já se enrolamos, na verdade, para a gente ir para a União, para ela poder fazer a consulta e colocar o DIU. Porque a gente entendeu que agora não era o momento. Os médicos falaram isso. Numa consulta, a Camila perguntou para um médico, ela falou assim, doutor, se eu engravidar agora, tem algum problema? O doutor falou, eu jamais falarei para uma mãe, não engravide. Essas são as palavras do doutor Caio. Mas vocês sabem. Naquele momento, nós entendemos que não podia. Mas Deus sabe todas as coisas. E então, passado-se um mês, recebemos a notícia, né? A Camila um dia chegou na loja nervosa. Falei, o que aconteceu? Brigou com quem? Eu não briguei. O que aconteceu com isso? Não foi. Ela não queria me contar. Então ela não se aguentou e acabou me contando. Estamos grávidos. Na primeira situação, a gente perde o chão. Porque a gente sabe, a gente está acompanhando a situação que ela estava ali com a diabetes. A diabetes é um pouco de risco para a gravidez. Mas a gente foi para Deus. A gente foi para Jesus. O Senhor é o autor e consumador da vida. Ele sabe todas as coisas. Né? Nós cremos nele. Então, se reunimos em oração com a família. Colocamos na presença de Deus. E um dia, eu orando a Deus, conversando com Deus, eu senti isso forte no meu coração. Que eu falei para Deus... A minha parte eu vou fazer. Nós temos plano de saúde, então estou pagando o plano de saúde. Eu vou em todos os médicos que forem possíveis ao meu financeiro. Todo o tempo que nós pudermos ter para cuidar da Camila, eu vou cuidar. Eu quero fazer tudo o que tiver ao meu alcance. Vou fazer isso. Agora, daqui para frente, Senhor, é contigo. Dobrei meu joelho. Falei, confio em ti, Senhor. Eu vi que, nesse momento, irmãos, a geração de uma vida, tem tantas situações que nós estamos no nosso controle, a gente acha que está o controle de tudo. A gente está na nossa mão, a gente acha que está no controle. Eu pensei que muitas coisas estavam sob o meu controle. Mas a partir do momento que você recebe essa notícia que vai ser gerada uma vida, aí você vê, você não tem controle de nada. O único controle que você tem que ter é entregar na mão de Deus e deixar Ele agir na tua vida. Por isso que Pedro, na carta dele, ele vai falar assim, ó, 1 Pedro 4, 7, 8. Eu já convido vocês para ficarem de pé, para a gente estar orando. 1 Pedro 4, 7, 8 diz assim, eu acho que ele tinha muita propriedade para falar sobre isso. O fim das coisas está próximo. Como temos visto coisas hoje em dia, né, irmãos?
como temos ouvido essa palavra, o fim das coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alerta, dediquem-se em oração. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Pedro se achou um pecador diante de Deus, diante de Jesus. E Deus falou assim: eu te amo. Ame, que os seus pecados serão perdoados. Meu conselho: não espere a perfeição para se entregar a Cristo. Se entregue a Ele com sinceridade, porque você pode amar Ele, filéus, dizendo: eu gosto de ti, Senhor. Mas Ele sempre vai dizer para a tua vida: eu te ágape. Eu te amo. Eu te amo, igreja. Eu te amo. Eu morri por você, igreja. É por vocês que eu fiz tudo que eu passei naquele Calvário. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos, Senhor Deus, na Tua presença novamente, Pai. Somente para Te agradecer, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelo Seu amor. Pelo Seu amor incondicional, Senhor Deus. Esse amor que nos resgatou, que nos restaurou, esse amor que nos cura, Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus. Eu Te louvo, Senhor Deus, por essa oportunidade, Jesus. Eu peço a Ti, Espírito Santo, que o Senhor entre nos corações dessa noite que estão aqui. E esse amor os envolva, Senhor Deus Todo-Poderoso. E a vida dessas pessoas possam ser transformadas e possam sentir, Senhor Deus, esse amor ágape, amor incondicional que o Senhor tem por nós. E que nós possamos transbordar na vida das pessoas esse amor incondicional também, Senhor Deus. Essa é a minha oração hoje, Senhor Deus. Eu Te louvo por esse momento. Eu entrego em Tuas mãos. Agradeço, Senhor Deus, a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. As palmas são para Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe, irmão. Amém. Irmãos, agora ficou um tempo ali para nós fazer aqui a nossa oração.